Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno do TDAH Academy. Hoje começa a nossa primeira aula do curso de psicofarmacologia voltada aí para o paciente TDAH, tá? Hoje o primeiro módulo se chama O que é o TDAH e a gente vai trabalhar principalmente aí a ideia justamente do que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, os seus sintomas e suas principais características. Meu nome é Leno Assunção, sou psiquiatra e hoje eu atuo basicamente com pacientes neurodivergentes, principalmente pacientes TDAH adultos e autistas adultos, tá certo? Então vamos lá. Os objetivos da aprendizagem da aula de hoje. Primeiro, a gente precisa compreender, né, o impacto do TDAH na vida do adulto, tá? É completamente negligenciado, acho que os profissionais de saúde mental esquecem que a criança cresce e vira um adulto, né? Mas a gente tem uma prevalência aí aproximada de 2,5 a 3% da população mundial adulta tendo TDAH, tá? E com manifestações importantes na vida desse paciente. A gente precisa classificar, né, os diferentes subtipos do TDAH, então a gente vai aprender isso hoje, porque teremos 3 diferentes subtipos classificados pelo principal manual diagnóstico, né, o DSM, e a gente precisa também compreender as comorbidades frequentes no TDAH, que é muito prevalente, muito importante, e faz toda a diferença na compreensão do transtorno no adulto. Esse é o Dr. Russell Berkeley, né, o principal pesquisador de TDAH da atualidade, e ele trouxe essa frase aqui, em um dos livros dele. O TDAH em adultos costuma ser pouco reconhecido na maioria dos ambientes clínicos, representando um diagnóstico omitido com frequência. Então, o principal pesquisador de TDAH da atualidade, ele está trazendo que o TDAH no adulto é negligenciado, é omitido e não é percebido pelos profissionais. E esse é o objetivo desse curso, é fazer com que você, profissional de saúde, consiga identificar o TDAH no paciente adulto que possa fazer muita diferença aí na vida de muitas pessoas, tá? Conceituando o TDAH. Então, TDAH é uma condição médica reconhecida, gente. Então, não está no campo de achismo, né? Como tem gente que fala, eu não acredito em TDAH, TDAH não existe. Esse não é o tipo de discussão que a gente precisa ter mais. A gente ignora esse tipo de pessoal aí, porque não cabe mais. Isso está muito bem reconhecido, né? Nos manuais diagnósticos, atualmente, né, do DSM-5-TR, assim como nas versões prévias, CID-9 também, e atualmente no CID-10, né? Então, é reconhecido quanto a isso, a gente não tem mais o que discutir. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele vai afetar o funcionamento cerebral desde a infância desse paciente, alterando aí o funcionamento das principais áreas do cérebro, incluindo o córtex, né, pré-frontal, mas também áreas como a área tegmental ventral, o núcleo accumbens, né, que é o centro de recompensa, e o hipocampo e também o cerebelo aí que vem se mostrando importante na compreensão do TDAH nos últimos tempos. Nós temos, né, neurotransmissores que estão alterados no TDAH. Então a gente precisa compreender que o TDAH existe uma alteração da noradrenalina e da dopamina principalmente, né, nessas áreas que eu acabei de citar. Tanto que vai ser o principal alvo aí do tratamento medicamentoso é ajustar a ação desses dois neurotransmissores, noradrenalina e dopamina, que a gente vai conceituar direitinho, né, a ação de cada um deles no módulo posterior, tá? E que a gente precisa entender também que o TDAH, os primeiros sintomas são durante a infância, tá? Então esse é um dos principais critérios aí que a gente tem, né, uma das principais necessidades para o diagnóstico é que é um transtorno que começa desde a infância. Então isso é muito importante a gente compreender, porque é algo mandatório para o diagnóstico e a gente está falando de um transtorno crônico, né? E não de um transtorno episódico, como o transtorno bipolar, ou um transtorno de início mais tardio, como a esquizofrenia, por exemplo, né? Então a gente está falando de um transtorno crônico em que a vida daquele paciente é pautada no TDAH. E esse é um dos motivos que é difícil de identificar, né? Porque se a pessoa ela já nasce com aquilo, ela já cresce com aquilo, às vezes ela entende, assim como os familiares também, que faz parte dela, faz parte, né, daquilo, aquela apresentação, aquela sintomatologia. Então isso dificulta muito o diagnóstico, né? Porque a tendência é achar que é da personalidade, que é assim mesmo, né? Às vezes está cansado, é falta de vitamina, então fica difícil de compreender, né, que é algo que pode ter uma explicação que causa prejuízo porque é crônico, diferente de uma depressão, por exemplo, que o paciente começa, né, bem, aí de repente fica mal, triste, choroso, perde funcionalidade, todo mundo percebe e obviamente vai buscar tratamento. Mas quando a gente fala do TDAH no adulto, isso vai ser muito diferente, né? E aí, a gente precisa falar sobre os subtipos, tá, do TDAH. Pelo DSM-5, a gente vai ter 3 subtipos, né? O subtipo combinado,
que é o mais comum, o subtipo predominantemente desatento e o subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo. Então, eu preciso que vocês prestem atenção no predominantemente, né? Então, a gente consegue classificar o TDAH em 3 diferentes subtipos, né? Sendo que cada subtipo você vai ter sintomas de outras áreas também. Então, o paciente desatento ele tem sintomas de hiperatividade e impulsividade, só que não conseguem preencher critério, não chamam a atenção o suficiente. Por isso que a gente enquadra como predominantemente, né? E não somente desatento, tá? Sobre o subtipo desatento, né? A gente tem aqui 9 sintomas cardinais do subtipo desatento, né? Que eu vou elucidar melhor na próxima aula, cada característica deles, mas lendo rapidamente, é aquele paciente que vai ter pouca atenção aos detalhes, né? O descuido com os detalhes, uma dificuldade em lidar com os detalhes, uma dificuldade em sustentar a atenção, né? Ou seja, dificuldade de concentração do paciente TDAH naquilo que ele precisa se concentrar, né? Ele não parece escutar quando é abordado, então a dificuldade de prestar atenção em diálogos desse paciente é muito evidente. A dificuldade em seguir instruções detalhadas também, então a gente costuma ver essa manifestação como aquele paciente que tem a dificuldade de seguir instrução, né? E também de concluir as tarefas, né? De forma apropriada. A dificuldade na organização de tarefas, então é aquele paciente que tem muita dificuldade de planejamento, né? A fuga de atividades com esforço mental prolongado, então aqui a gente está falando de procrastinação, aquele paciente que vai adiar ao máximo, né? Fazer as tarefas que precisa. A perda frequente de objetos, então aquele paciente que vai perder pequenos objetos com frequência, né, que não vai saber onde as coisas estão. Distração fácil, aqui a gente está falando da distraibilidade para estímulos externos. Então aquele paciente que quando ele está concentrado, ele vai perder a concentração para coisas que estão acontecendo ao redor. Sejam sons, né, qualquer tipo de barulho, estímulo visual, né, qualquer coisa que tiver ali no campo dele vai atrapalhar, né, a concentração dele. E, por fim, o esquecimento nas atividades diárias, né? Então, aquele paciente que vai esquecer das coisas que ele precisa fazer, assim como ele ficou de fazer. Então, no caso de adultos, reuniões, compromissos que ele marcou, datas importantes, contas que ele tem que pagar, é aquele paciente que acaba se passando, esquecendo e precisando, né, que os outros lembrem. Então, quando a gente fala de TDAH, é muito além de uma falta de atenção, né? Eu, por exemplo, não gosto do nome TDAH, porque eu acho que comunica pouco. Que parece que a gente só está falando de desatenção, muitas vezes, e que essa desatenção tem que estar associada à hiperatividade, quando na verdade não precisa. Esse é um dos principais motivos que afasta o paciente de um diagnóstico correto, né? É justamente, eu não tenho TDAH porque eu não sou hiperativo, então eu não vou procurar ajuda, já que, obviamente, eu não tenho, já que o nome dificulta aí a compreensão do paciente, né? Então, quando a gente observa o TDAH, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, envolve toda uma disfunção executiva, muito além da dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração é um ponto, né, do TDAH. A gente está falando de procrastinação, né, de disfunção executiva, de dificuldade de planejamento, de problema com os detalhes, de desmotivação, né? Então, o principal cerne do TDAH é a desmotivação. E isso é muito importante que vocês entendam. Então, é um paciente que é desmotivado a fazer as coisas que ele precisa, ele vai ter uma predileção muito maior para as atividades, né, de conforto, de prazer, de lazer, ao invés das atividades que precisam ser feitas. O outro subtipo é o subtipo hiperativo impulsivo. É o subtipo mais incomum, né? Depender da fonte, a gente vai achar de 5 a 15% de prevalência, mas realmente é muito incomum a gente achar um paciente só com os sintomas hiperativos impulsivos, né? Com a predominância desse tipo de sintoma. Mas como é que isso vai se manifestar, né? É aquele paciente que tem uma inquietação de mãos e pés, né? Ou seja, aquele paciente que ele fica inquieto quando ele tem que ficar parado, né? Aqui, mãos e pés foi só um exemplo, mas a gente pode ver o paciente que se futuca, que pega no cabelo, fica enrolando, né? Que bate a perna também, que estala os dedos, que se contorce, que muda de lugar na cadeira. Então, tudo isso pode ser interpretado como inquietação também. Existe também a dificuldade de permanecer sentado, tá? Eu diria que esse daqui é um dos que mais confundem, né, a avaliação do profissional, porque dá a impressão de que o TDAH ele levanta em qualquer situação, e na verdade não é assim, né? O social vai inibir muito esse sintoma. Então, basicamente, o paciente ele levanta quando ele pode levantar, né? A gente consegue observar isso como aquele paciente que sai da sala com frequência, por exemplo, para dar uma volta, né?
Mas que durante a reunião o importante é que ele vai ficar sentado, só que ele vai ficar mais inquieto, né? Mas se ele estiver estudando em casa, por exemplo, ele pode levantar, ele tende a levantar e interromper a atividade justamente com o ato de levantar, né? Então, quando ele pode, ele tende a, mas quando ele não pode, né, o social ali vai reprimir esse comportamento, tá? Então, quando a gente for perguntar para o paciente, quando você pode levantar, você tende a levantar, porque muitas vezes o adulto ele vai responder que não, né? Porque se ele está numa reunião, se ele está numa consulta médica, ele não vai simplesmente levantar a licença aqui e volta, obviamente, porque justamente o social reprime e coloca o paciente para se policiar. O sintoma 3, né, o C, a gente vai ver como corre frequentemente ou se sente inquieto. Isso daqui é uma visão mais para a infância, né? No adulto a gente vai ver como uma sensação de inquietude, tá? Então é um rebuliço interno, movimentação interna, uma tendência à movimentação, tá? Mas obviamente o adulto ele não vai sair correndo por aí subindo em mesa. Então a gente precisa se atentar para isso quando a gente fala do TDAH no adulto. Novamente, o social vai reprimir muito esse tipo de comportamento. O sintoma dele vai falar da dificuldade em participar de atividades calmas e silenciosas, né? Então, fala da dificuldade de dedicar-se tranquilamente às atividades de lazer, por exemplo. Então, é um paciente que tende ao movimento. Então, para ele é muito difícil apreciar uma vista, por exemplo, né, num mirante, ou apreciar um piquenique com o pessoal. Ele vai entender o quê? Ele vai querer levantar, ele vai querer dar uma volta, ele vai falar quando as pessoas estão tentando descansar ou manter o silêncio, ele vai querer manter uma conversa, ele vai pegar uma coisa ali ou outra, vai guardar. Então, dificilmente ele consegue ficar tranquilo em uma atividade, né, calma e silenciosa, em uma atividade de lazer. Outro sintoma é o sintoma do paciente que não para, que está com o motor ligado, né, uma sensação de motor ligado. Então, é um paciente que ele está para cima e para baixo o tempo todo, que ele tem uma dificuldade muito grande de parar, né, de ficar parado, de fazer atividades mais paradas, ele está sempre em movimento, sempre tendo que fazer alguma coisa, tá? Então são pacientes que têm uma dificuldade grande em relaxar, por exemplo, tá? Outro sintoma é a fala em excesso, então são pacientes que tendem a ser tidos como tagarelas, tá? Isso costuma ser muito mais presente na infância, por exemplo, porque novamente o social vai reprimir. Só que quando esse paciente está num ambiente confortável, com pessoas que ele conhece, desenvolvendo conversas com os amigos, ele tende muitas vezes a falar muito, a monopolizar, né, a interromper, por exemplo, o outro, e ser tido como tagarela. Outro sintoma, ele vai falar da impulsividade na fala. Então é aquele paciente que tende o quê? A interromper a fala do outro, né? Ele não espera que o outro termine de falar, por exemplo, para interromper, para concluir, por exemplo, já vai dando a resposta antes que a pessoa conclua a pergunta, ou ele tem algo para falar em mente, ele vai lá, interrompe o outro, não espera o outro terminar o raciocínio. Então tem bastante essa interrupção do outro, ou seja, eu não penso antes de executar, ou seja, aquele paciente que tem dificuldade de pensar antes de falar. E obviamente isso vai culminar em falas impulsivas, também podendo ser tidas como ríspidas, né, por exemplo. Então são pacientes que podem acabar sendo grosseiros com outras pessoas, porque ele não vai justamente pensar e avaliar aquela fala antes de falar, ele simplesmente fala por conta da impulsividade. E a gente pode notar também como um paciente que compartilha informações íntimas, às vezes também, né, sem querer. Às vezes, poxa, falei algo e não era para ter falado, algum segredo, alguma coisa assim. Então, o TDAH não é a melhor pessoa para guardar um segredo, por exemplo. Outra coisa é a dificuldade em esperar pela sua vez. Então, é um paciente que tem muita dificuldade em esperar. Então, ninguém gosta de esperar, porém, para um TDAH é uma atividade torturante. O TDAH com sintomas hiperativos impulsivos, tá? É uma atividade comumente torturante, que ele tem uma tolerância muito menor do que as outras pessoas para esperas, né? Então, aquele paciente que vai perder a paciência com facilidade, enquanto as outras pessoas estão tolerando, chateadas, obviamente, mas tolerando, ele já tá puto da vida, ele já não quer mais ficar ali, ele quer sair, né? Às vezes atrapalhando e tem prejuízos sociais por conta disso, obviamente. Então já comecem a observar como o TDAH pode atrapalhar interações sociais, por exemplo, né? E por fim, é aquele paciente que acaba se intrometendo ou interrompendo atividades alheias. Então aqui vai falar da intromissão. Então, um paciente que, por exemplo, ele não vai ter esse senso de que agora não é hora de abordar outra pessoa. Então aquele paciente que, opa, desculpa te interromper, mas já interrompendo, né? E a pessoa está ocupada, sendo que não é nada urgente, ele poderia ter deixado para depois. Mas é um paciente que é tudo para ontem, né? Então, ele sempre está ali agoniado e ele não vai
conseguir perceber ou, obviamente, se segurar para não interromper a outra pessoa. Então, aqui a gente está falando da parte de intromissão. Pode ser aquele paciente também que assume as coisas dos outros, que pega algo emprestado sem pedir, por exemplo, ou então que assume a tarefa de alguém está fazendo alguma coisa, ele, não, deixa eu tomar aqui, deixa eu fazer aqui, né? Licença aqui que eu vou fazer. Eu lembrei de uma cena emblemática, né, da Suzana Vieira, não sei se ela tem TDAH, tá? Mas foi justamente assim, que ela tá com uma repórter, e a repórter tá meio que iniciando e ela tá sem paciência, ela pega o microfone da repórter, não tem paciência para quem tá começando, vai lá e começa a falar, né, no lugar da repórter. Eu interpreto isso como esse sintoma aqui, o último sintoma, tá? Que justamente faltou esse traquejo social aí. E aí observem que na parte do TDAH hiperativo impulsivo, a gente consegue dividir esses sintomas em hiperatividade e impulsividade, tá? Então tem os sintomas justamente, né, de hiperatividade, os 5 primeiros, e o de impulsividade, os 4 últimos, tá bom? Como vocês podem observar, o subtipo combinado é o mais comum, né? 60%, dependendo da fonte, até 70% dos casos são do subtipo combinado, ou seja, aquele paciente que apresenta características suficientes para o diagnóstico em ambos os domínios do TDAH, tanto no polo desatento quanto no polo hiperativo impulsivo. Então, ele atende aos critérios e acaba sendo enquadrado como TDAH do subtipo combinado. Assim como o subtipo desatento, que é mais comum em mulheres, está em torno aí de 25%, é o segundo mais prevalente, né? E é aquele paciente que atende aos critérios somente de desatenção e não atende aos de hiperatividade. Os critérios a gente já vai ver, né, na próxima aula já direitinho. E o subtipo hiperativo impulsivo, essa prevalência vai variar um pouco, né? 5 a 15% a depender, é o mais incomum e é mais prevalente em homens, tá? Pontos importantes para a gente aprender. O TDAH é um transtorno que tem uma grande variabilidade inter e intra-individual. Então é um transtorno que vai diferenciar muito de paciente para paciente. A gente não vai ter uma apresentação clássica, por exemplo, né? Então, eu não posso presumir que fulano tem esses sintomas, então cicrano também vai ter. Não, às vezes são manifestações completamente diferentes e estamos falando do mesmo TDAH, tá? Então, nem sempre vão ter as mesmas disfunções, nem sempre vão ter a mesma gravidade, né? Então, tem pacientes com prejuízos funcionais muito maiores do que outros, por exemplo. Tá? Inclusive, a gente pode se questionar, será que o TDAH no futuro vai ter esse conceito de espectro, assim como o transtorno do espectro autista tem hoje? Porque tem uma variabilidade muito grande, assim como no autista, né? Cada autista é de uma forma, nenhum autista vai ser igual ao outro. Existe ali uns sintomas comuns, né? Dificuldades em comuns, mas não pode ser melhor em uma coisa, pior em outra, disfunção maior em uma coisa, ou melhor em outra, né? Um é justamente mais hiperativo, o outro é mais desatento. Então, uns têm 5 sintomas, né, de desatenção, enquanto o outro tem 9 sintomas. Então, varia muito, né? Eu acredito que deva ser considerado um transtorno do espectro no futuro também. Assim como o TEA, porque de fato faz mais sentido, a gente consegue englobar mais os pacientes, tá? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que o TDAH não tem qualquer correlação com inteligência ou preguiça, tá? Então, o TDAH, apesar dele tender a se achar burro pelas disfunções executivas, definitivamente não é, tá? Não tem nada a ver com inteligência, né? Então, disfunção executiva é uma coisa, inteligência é outra, tá? Inclusive, são pacientes que tendem até a ser bastante inteligentes, pois demandam muito da inteligência, né, como uma capacidade adaptativa. Então, são pacientes que a vida inteira precisam aprender estratégias comportamentais, né, sociais, para se adaptar e se inserir no meio, tá? Então, de fato, né, um diagnóstico subestimado em pessoas com sucesso profissional. Então, é meio que, não, fulano tem sucesso profissional, então, obviamente, ele não tem TDAH. Assim como, né, a gente ouve, inclusive, de profissionais de saúde, por favor, não sejam esses profissionais, que, não, você concluiu a faculdade, então você não tem TDAH. Isso não existe, tá? Isso é completamente infundado e não tem qualquer repercussão, nem noção científica a pessoa que fala uma asneira dessa. Inclusive, né, a gente vê uma frequência significativa de pessoas superdotadas tendo TDAH, né, que seria a dupla excepcionalidade. Então, justamente corroborando aí que inteligência, né, falta de inteligência, nada tem a ver com o TDAH. E também que é um transtorno carregado de comorbidades. Então, a regra é o paciente adulto ter comorbidades.
tá? Então, a regra é que ele tenha mais alguma coisa. Então, raramente o TDAH vai vir sozinho, só TDAH. Isso é muito difícil no paciente adulto, tá? Então, a gente pode ver que 70, 80% dos pacientes têm comorbidade, né? Pelo menos uma, mas tem pacientes que têm duas, tem três, quatro, a depender, né? Comorbidades, que de fato são muito comuns e é algo que a gente precisa compreender, é algo que a gente precisa investigar, porque tanto podem atrapalhar a função desse paciente, né? Piorar a disfunção executiva, piorar muito a qualidade de vida desse paciente, inclusive dificultar muito o tratamento do próprio TDAH. A gente precisa entender que o TDAH é a base sempre, né? E que as outras coisas são comorbidades. Então, jamais negligenciar o TDAH e tratar só a ansiedade do paciente, por exemplo, mas que também não dá para deixar de lado a ansiedade, né? Então, a gente precisa tratar as duas coisas sempre, até porque se eu não trato o TDAH, o paciente vai continuar tendo motivos para ter ansiedade e essa ansiedade também não vai melhorar. A gente vai ter um tratamento duplamente falho, né? Tanto para a ansiedade quanto para o TDAH. Então, a gente precisa olhar para as duas coisas e, obviamente, quando tratar de outras comorbidades da mesma forma. E que comorbidades são essas, né? Um estudo de 2006, ele avaliou quase 3.200 pacientes com TDAH, e aí disparado, adultos, tá? Disparado transtornos da ansiedade, que justamente é uma estratégia de defesa à ansiedade, né, para o paciente TDAH. Então, é um paciente que ele vai desenvolver sintomas ansiosos para compensar os sintomas do TDAH. Então, a ansiedade, né, apesar de ter o lado ruim dela, ela é motivadora, não tem jeito. Então, através de pensamentos recorrentes, por exemplo, né, ou seja, poxa, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, se eu não fizer vai acontecer um problema, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, né, eu vou ficar endividado. A gente vai lá, levanta e faz, né? Então, a ansiedade tem função motivadora, porém, obviamente, é um funcionamento ruim, né, baseado aí na ansiedade. Então, é muito comum por conta disso. É uma das principais estratégias de defesa aí do paciente, uma estratégia adaptativa. Só que, obviamente, pode passar a ser um problema, né? Então, a ansiedade em excesso passa a ser mais paralisadora do que motivadora. E esse é um dos principais problemas que a gente costuma ver quando o paciente ele vai mantendo disfunção executiva sem diagnóstico, sem tratamento, a tendência é que a ansiedade piore e comece a ser um problema ao invés de algo que motiva, tá? Seguido de transtornos do humor, aqui entra todos os transtornos do humor, transtorno bipolar, depressão, apesar de que ele estratificou depois, né? Mas a parte da depressão e do transtorno bipolar entram aqui. De fato, são comorbidades muito associadas. Então pensem comigo, né? Imagine um paciente com diversas disfunções executivas, a vida não está avançando, ele não terminou a faculdade, ele está sem emprego, ele não consegue mandar currículo. Como é que uma pessoa dessa tem um humor estável, né? Então, obviamente, vai afetar o humor do paciente, com muita regularidade, podendo, obviamente, chegar a um episódio depressivo. E outra coisa que a gente observa também é o transtorno bipolar, né? Existe aí uma interseção genética entre o TDAH e o transtorno bipolar, que a gente precisa prestar atenção. Porém, a gente precisa diferenciar, tá? Então, justamente pode estar em conjunto, uma coisa não exclui a outra. E um dos grandes problemas envolvendo o transtorno bipolar é que os profissionais de saúde, falando mais de psiquiatras, né, têm muito medo de tratar o TDAH num paciente bipolar. Então, supondo, né, isso quando identificam, que a maioria vai passar despercebido, quando identificam, não querem colocar os estimulantes, por exemplo, porque podem justamente desencadear, né, um episódio de hipomania ou mania nesse paciente. Então pode ser um fator de piora. Quando, na verdade, né, associado aos estabilizadores de humor, esse paciente tem uma excelente resposta e melhora muito a qualidade de vida desse paciente. Seguido de fobia social, por exemplo. Então, vamos pensar nas dificuldades de um paciente TDAH. Poxa, eu não consegui me preparar aqui adequadamente, né? Eu fiz esse trabalho aqui de última hora, né? Então, poxa, provavelmente está mal feito, então eu não acredito que esteja bem feito. Como é que eu vou apresentar isso para um bocado de pessoas? Não vou, entendeu? Eu vou ficar muito ansioso, eu vou ficar tendo sintomas físicos, né? Vai estar ali latente a síndrome do impostor, né? Poxa, eu não devia estar aqui, eu não devia nem estar fazendo isso, as pessoas estão achando que eu estou fazendo direito, mas na verdade eu não estou. Então, tende, né, a gerar bastante sintomas de fobia social nesses pacientes. Os outros, né, são mais incomum, seguida de fobia específica, né, transtorno explosivo intermitente, a bipolaridade, né, e o transtorno depressivo maior, e substâncias, tá? Então, são pacientes que são muito mais suscetíveis, que têm um risco muito maior do que a população em geral em desenvolver um transtorno por uso de substâncias, certo? Porque, ele vai ser impulsivo, então ele não vai avaliar as consequências, ele simplesmente vai utilizar a droga, prometeu ali, vai ser legal, vai ser bom, vai melhorar,
ele não vai pensar nas consequências, ele vai lá e vai usar. E depois, obviamente, vai colher as consequências, né? Fora que muitos pacientes TDAH tendem a utilizar substâncias como uma espécie de tratamento, por exemplo. Então, a gente vê abuso de cafeína, a gente vê abuso de maconha, por exemplo, nesses pacientes, a fim de ajudar no sono, né? A fim de aquietar os pensamentos, por exemplo. E cocaína também, né? Que justamente é um derivado anfetamínico aí, e acaba sendo um estimulante também. E justamente tem pacientes que vão utilizar às vezes como tratamento mesmo para viver. Então já peguei pacientes que tiravam a carreira de cocaína para ir trabalhar dia a dia, para ir para a faculdade. Né? Isso tem o mesmo efeito de um psicoestimulante, obviamente ele vai notar melhora na concentração, né, na disposição, tudo. Só que aí, obviamente, né, isso fica descontrolado porque a via de administração, né, é inalada e vai ser um grande problema, tá? Então aqui a gente termina nossa primeira aula, tá, sobre o que é TDAH. Espero que vocês tenham entendido melhor o que é esse transtorno e como ele é negligenciado na população adulta. E na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes, né, esses sintomas, essas nuances do TDAH e como é feito de fato o diagnóstico desse paciente, tá? Mas aí agora, antes a gente conceituou justamente como o TDAH ele se manifesta e a representação disso na vida de um paciente adulto. Então, até a próxima, pessoal.